uma outra pauta da TV fazendo, já projetando quarta-feira, Flamengo e Inter é um confronto muito equilibrado. São 39 vitórias do Inter e 38 do Flamengo na história. A que você atribui esse equilíbrio tão grande no confronto? Obrigado. Boa noite. 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Tá. Ok. Boa. Primeiro, Mirassol. Um time muito, muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra... Não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e, mesmo assim, eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado. Então, e eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e... com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com um descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro. E para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas, é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter, ainda falta. Amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro, que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar, que você comentou lá no Ceará depois do empate, só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. Felipe, boa noite, parabéns. Uma vitória no dia do aniversário, às vezes não acontecia. Eu queria te perguntar sobre essas contratações que o Flamengo fez e como você vê o elenco do Flamengo agora. Teve uma eliminação, claro, mas você está ainda recebendo esses jogadores, não deu para esses jogadores ainda atuarem da forma que você ainda vai preparar.
como você vê essa preparação, pensando, eu não vou falar nem em Libertadores, que está muito em cima aqui agora, pensando no restante da temporada, principalmente Campeonato Brasileiro, e caso continue na Libertadores, se Deus quiser, para você, né? Como você vê esse time encaixando, como você vê esse elenco agora com essas chegadas aí? Bom, primeiro dizer que a janela que o clube está fazendo é extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também. É um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns aí, 40 anos. Felipe, com essas saídas, você teve o Gerson e o Wesley, que eram praticamente jogadores fundamentais no seu esquema de jogo, e chegada de 5 outros jogadores, contando com o Jorginho, que chegou antes do Super Mundial. O seu trabalho como técnico, o maior desafio que você passa a ter agora é fazer com que esses novos jogadores se incorporem ao elenco, ou seja, fazer esse, entre aspas, novo time da Liga para você continuar aí o restante da temporada? Bom, já também emendando, que eu esqueci de responder, mas boa pergunta, né? Sobre esses jogadores que chegam, eles têm que ainda ganhar o conteúdo todo tático, né? A parte técnica eles já têm. São diferenciados, muito diferenciados. Agora, cabe a mim fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível ao modelo de jogo, que não é só pegar a bola e fazer a diferença. Existem muitos detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão alta. Existem muitas coisas que os jogadores que já estavam mais tempo sim sabiam, mas não só isso, senão alguns jogadores que também machucaram, no caso do Eric e do Nico, que vinham jogando constantemente, que também ajudam com que qualquer jogador que possa chegar também possam assimilar tudo mais rápido, né? Então, obviamente que você falou do Gerson e do Wesley, são dois jogadores extraordinários que saíram, e agora nós temos jogadores jovens, novos, que também têm fome e ambição de fazer história aqui no Flamengo, a sua história. Então, acredito que vai ser rápido essa adaptação desses novos jogadores, porque treinamos sempre em função do que é o modelo de jogo e o plano de jogo, então vai ser rápido. Aqui Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pelo dia de hoje. Marcos Martins, do canal da QCRN. Você comentou sobre a questão da característica do Mirassol, uma equipe ofensiva que tentou propor jogo, e você considera que o Flamengo, em algumas ocasiões, apresenta dificuldades contra equipes que não decidem marcar no bloco baixo unicamente e apenas se defender, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que marcou pressão, especialmente no primeiro tempo, dificultou o jogo do Flamengo lá no Mineirão, e contra outras equipes também que o Flamengo enfrentou que não se dedicaram apenas ao aspecto defensivo. Você pensa em variações táticas para sair desse tipo de situação onde as equipes acabam neutralizando o Flamengo de alguma forma? Na outra coletiva a pergunta era se os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade. Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito, também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles, mas é um adversário que teve muito mérito no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã, talvez, posso estar enganado, posso não estar lembrando, foi a equipe que melhor jogou contra o Flamengo no Maracanã durante esse ano, na qual
tenho que dar parabéns para o treinador. Estou feliz por causa que ganhamos o jogo, mas tenho que reconhecer que eles foram muito bem no jogo e foi um jogo igualado, na qual nós fomos mais determinantes nas áreas. Felipe, Raíssa Simplício da Go Brasil e da revista Placar, parabéns, feliz aniversário.